Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Aqui na nossa igreja nós temos pregado no livro de Eclesiastes já há alguns domingos e hoje nós chegamos no capítulo 3. Peço que você mantenha aí o texto bíblico aberto. Eu vou ler apenas o primeiro verso, mas depois nós vamos, ao longo da mensagem, voltar a alguns textos, alguns versos desse capítulo. Eclesiastes 3, verso 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se dependesse de você, quantas horas teria o seu dia? Se dependesse de você, quantos dias teriam a sua semana? Quantas semanas teriam o seu mês? Você vive com aquela sensação de que o tempo nunca é suficiente para fazer tudo aquilo que você deseja? Como saber se nós somos pessoas ocupadas além do normal? Existem alguns sintomas que os especialistas dizem que dão para perceber se nós somos ocupadas além do normal. Por exemplo, você vive reclamando dos horários corridos do seu dia? Você faz refeições correndo? Você faz trabalhos de forma displicente porque não dá tempo de fazer como você gostaria de fazer? Você está constantemente impaciente com seus filhos? Você trata o seu cônjuge com displicência? Você alimenta relacionamentos importantes com as sobras do seu tempo? Você não consegue ter um tempo saudável, de qualidade, diário, na presença de Deus? São alguns sintomas de pessoas que estão ocupadas demais. Grande parte das pessoas, na maior parte do tempo, se sente exausta diante de inúmeros e de muitos compromissos. Grande parte das pessoas, na maior parte do tempo, luta com aquele peso esmagador de equilibrar trabalho, família, exercícios, igreja, estudos, amigos. Grande parte das pessoas, na maior parte do tempo, precisa equilibrar uma infinidade de exigências, de pedidos, de demandas, de desejos. Por tudo isso e tantas outras coisas mais, tempo é algo muito valioso. A gente pode perder dinheiro e reconquistar. A gente pode perder um monte de coisa e reconquistar lá na frente, mas existe algo que a gente não reconquista, que é o tempo perdido. Tempo é escasso e não tem como a gente comprar no shopping. O tempo, ele é a varinha de condão por excelência. O tempo é aquele elemento mágico que possibilita cada milagre, cada reviravolta na vida. É a passagem do tempo que é capaz de transformar amigos em inimigos e inimigos em amigos. A passagem do tempo é capaz de transformar o patinho feio num cisne belíssimo. A passagem do tempo é capaz de transformar homens notáveis em monstros
e bandidos em heróis. É a passagem do tempo que é capaz de transformar o venturoso Jó num Jó esmagado pelo rancor e pelo mesmo recurso num Jó que volta a sorrir inconcebivelmente feliz da vida. É a passagem do tempo que transforma lá o iletrado Edmundo Dantes numa cela imunda no castelo de Ife, naquele rico e articulado conde de Monte Cristo, inteiramente livre e feliz sob o sol de Marsella. É o tempo, é o toque mágico e suficiente ali da passagem do tempo que reconcilia Luke Skywalker com Darth Vader. É a passagem do tempo que reaproxima Jacó de Esaú, que reverte as lealdades de Otelo. É a passagem do tempo que reúne as duas irmãs naqueles últimos quadros de A Cor Púrpura. Com a passagem do tempo, nós vemos arruinado aquilo que nós pensávamos ser inabalável. Com a passagem do tempo, nós vemos restaurado aquilo que nós pensávamos estar perdido para sempre. Com a passagem do tempo, nós quebramos promessas grandiosas que fizemos a nós mesmos. Com a passagem do tempo, nós conseguimos enxergar beleza e saudade, onde antes era só dor e lágrimas. É a passagem do tempo que nos permite enxergar significado naquilo que num primeiro momento nós imaginávamos ser apenas obra do acaso. É a passagem do tempo que nos leva a olhar com outros olhos Romário, Lutero, o vizinho do lado, o amigo de infância, nós mesmos, Deus, Jesus Cristo. Com o passar do tempo, nós olhamos para esses personagens de forma diferente. Com o passar do tempo, nós reconquistamos a esperança para mais tarde perdê-la novamente. É com a passagem do tempo que aquele cenário da nossa infância fica irrecuperavelmente perdido. É com a passagem do tempo que as mais absurdas novidades se tornam apenas recordações de pessoas idosas. Eu me lembro que o primeiro celular que eu vi na minha vida foi do bisavô do Arthur, lá em Guaxindiba, um negócio desse tamanho aqui, ó. Tinha que segurar com as duas mãos. Passou o tempo. Aquilo era uma novidade. Hoje, uma lembrança qualquer. Tempo, todos nós somos afetados por ele, todos os dias, toda semana, todo mês, todo ano, décadas. Salomão está na sua busca, nós temos visto aqui, por sentido e significado na vida. E Salomão vem listando alguns temas importantíssimos sobre os quais ele entendia que poderiam dar sentido para a sua vida. E nessa lista de itens importantes a serem refletidos pelo homem mais sábio que esse mundo já teve, depois de Jesus Cristo, o tempo também foi um tema que foi alvo da análise de Salomão. Ele falou sobre as épocas da vida
e de como extrair sentido de tudo isso. Após tudo que disse até aqui sobre a vaidade e a futilidade da existência humana, depois de olhar de uma forma pessimista para um monte de coisas, era de se esperar que Salomão dissesse algo desencorajador sobre o tempo. Ele poderia muito bem ter dito: olha, o tempo é curto e nós nunca temos tempo suficiente para fazer tudo aquilo que a gente quer. Não faz sentido. Ele poderia ter dito que o tempo ele é passageiro e jamais pode ser recuperado. Poderia ter dito essas e tantas outras coisas. No entanto, Salomão decidiu escrever um poema extraordinário sobre esse tema. E essa poesia sobre o tempo é provavelmente a parte mais famosa do livro de Eclesiastes. Pessoas que não leem a Bíblia conhecem essa parte de Eclesiastes. Isso porque o uso sábio do tempo é um tema comum a todos nós, cristãos e não cristãos, conhecedores das Escrituras e aqueles que não conhecem as Escrituras. Esse é um tema comum a todos nós. E o que Salomão faz aqui é listar 14 pares de situações. Ele fala de nascer e morrer. Peço que você olhe aí no texto sagrado. Ele fala de nascer e morrer, verso 2, plantar e arrancar, matar e curar, derrubar e edificar, chorar e rir, prantear e dançar, espalhar e ajuntar, abraçar e afastar, buscar e perder, guardar e lançar fora, rasgar e coser, calar e falar, amar e odiar, guerrear e desfrutar de paz. 14 pares de situações. E a cada par, ele tenta cobrir toda a existência humana. Essa técnica usada por Salomão é chamada de merisma. É quando você menciona dois polos em que o meio está incluso. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, isso significa que Deus criou o universo inteiro. Isso é um merismo. Salomão, então, aqui fala do tempo de nascer e morrer. E nisso está incluída toda a nossa existência nesse mundo. Salomão fala aqui de plantar e colher. E nisso está incluído todo o árduo processo do trabalhador, do lavrador, em buscar ali o seu trabalho, o fruto do seu trabalho. Salomão fala aqui de chorar e de rir, e isso inclui todas as emoções humanas em toda a sua diversidade. De forma que os pares, eles cobrem toda a extensão e todos os aspectos da vida humana, de forma que Salomão vai nos mostrar que Deus está envolvido em cada aspecto da nossa existência. Por exemplo, pense aqui num desses pares que ele menciona: nascimento e morte. As duas experiências mais importantes da vida. Celebramos uma delas aqui. Os dois compromissos que todo ser humano precisa cumprir. Não há exceções. Nascer e morrer. Salomão lembra que tanto o berço quanto o leito da morte seguem a agenda de Deus. Essa é uma verdade presente em toda a Escritura. O Senhor da vida tem também o poder soberano sobre a morte. Davi vai dizer, lá no Salmo 139, tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Jó vai dizer, tu ao homem puseste limites, além dos quais ele não passará.
Davi fala do nascimento, Jó fala daquele dia separado por Deus para levar cada um de nós. Muitas pessoas olham e preferem crer numa deidade unidimensional, ou seja, elas gostam de imaginar Deus dando vida, mas não determinando a hora da morte. É Deus que dá a vida, sim, mas a morte não tem nada a ver com Deus. Elas preferem ver Deus abençoando ali o plantio, mas elas não conseguem enxergar Deus quando a praga vem, quando a colheita está sendo arrancada, quando está sendo derrubada e não edificando. Salomão diz assim: nada disso. Deus está presente tanto na bênção quanto no problema. Deus está presente tanto no momento em que a criança nasce, quanto no momento lá em que a pessoa vem a óbito. Salomão diz: nós precisamos perceber Deus em todo cenário, em todo momento. Há um tempo para ele curar, mas há um tempo também dele matar. Existe um tempo para assistência física e um momento para a sentença de morte. Esse princípio, essa verdade fica evidente, olha aí no verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos que Jesus não só conhecia, como fazia as coisas no seu devido tempo. A Bíblia diz que existiu o tempo certo dele nascer. A Bíblia diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Era aquele tempo, era naquele momento. Mas houve um tempo determinado não só para Jesus nascer, houve também um tempo determinado para ele morrer. E ele morreu exatamente naquele dia. Nem um dia antes, nem um dia depois. Os evangelhos dizem que os líderes religiosos, em vários momentos, quiseram eliminar Jesus. Mas a Bíblia diz que eles não puderam encostar em Jesus. Por quê? Porque o tempo de Deus ainda não tinha chegado. João 7,30 diz assim: ainda não era chegada a sua hora. Mas quando a hora chegou, Jesus não fugiu da cruz. Paulo diz em Romanos 5,6: Jesus morreu a seu tempo pelos ímpios. Teve o tempo dele morrer? Perdão, teve o tempo dele nascer? Teve o tempo exato dele morrer? E teve o tempo exato dele ressuscitar. Você vai vendo os evangelhos e ao longo da sua vida Jesus vai dizendo: no terceiro dia eu vou ressuscitar. E o que aconteceu no terceiro dia? Ele ressuscitou. Desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição, Jesus fez tudo no momento determinado por Deus. Essa é a tese de Salomão aqui nessa parte do seu livro. Ele diz, olha como começa essa poesia, nós lemos: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Por que isso é importante? Porque compreender essa verdade é importante. Porque muitas das nossas crises existenciais, elas têm a ver com o tempo. Muitas das suas, das minhas, das nossas crises existenciais, e foi a de Salomão, muitas delas têm a ver com o tempo. Quantas vezes ao longo da sua vida você já não virou para alguém e disse assim: logo agora? Mas logo agora? Por que tinha que acontecer nesse momento da minha vida?
São muitas as situações que acontecem e nos levam a questionar o tempo de Deus. Porque se é Deus, como nós acabamos de ver, que controla todas as coisas, quando nós dizemos, logo agora, nós estamos questionando a agenda de Deus. São inúmeras as situações. O noivo que morre faltando 2 meses para o casamento. O convite para o mestrado que aparece junto com o exame positivo de gravidez da esposa. Logo agora que eu ia fazer o mestrado. A enfermidade que aparece quando aquele projeto tão planejado começou a ser posto em prática. Não são poucas as situações que nos levam a questionar a agenda de Deus. Por isso que o pregador nos lembra, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E esse poema, escrito por Salomão, ele tem muitas coisas a nos ensinar. Muitas. A mais importante, que já ficou evidente, pela soberania de Deus sobre o tempo e a eternidade. Longe de ser fatalista, Salomão diz que tudo tem o seu tempo determinado. E dessa forma, ele se remete à soberania de Deus, que acima do sol planeja e controla todo o universo. Meu amigo, meu irmão, a Bíblia diz que Deus regulamenta os nossos minutos e segundos. Deus rege todos os nossos momentos e todos os nossos dias. Deus não permite que nada nesse mundo aconteça sem a supervisão dele. Deus é absoluto em sua autoridade sobre o tempo e o espaço. Essa verdade nos traz segurança, consolo, conforto. Porque quando nós entendemos isso, nós temos mais paz diante de um imprevisto. Essa verdade nos mostra que existe uma ordem definida no modo como Deus faz as coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso Deus é um Deus de precisão. É um Deus de organização. É um Deus que coloca tudo no seu tempo e lugar. Isso fica muito evidente em cada mudança de estação. A transição do verão para o outono e a vinda da primavera depois do inverno. Os ritmos da criação são testemunhos da ordem do Criador. Promessa de Deus, lá em Gênesis 8, enquanto durar a terra, não deixará de haver a sementeira e a ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Salomão está nos dizendo, nos ensinando, que na forma divina de administrar o universo, existe uma ocasião adequada para tudo aquilo que acontece. Deus, diz ele, faz tudo no tempo certo. Isso nos ensina que aqueles momentos ruins, aquelas fases complicadas, aquelas semanas nubladas, aqueles meses terríveis, depressivos pelos quais nós passamos, aquela época de vacas magras, aqueles períodos conturbados, aqueles invernos que parecem que não vão ter fim, foi Deus que preparou cada um deles. Quando nós dizemos, olha, eu não estou vivendo um momento bom na minha vida,
nós devemos lembrar que esse momento que não é bom, foi Deus quem planejou. E Deus controla esse momento. Quando nós estamos ali diante de um ciclo complicado, nós devemos lembrar que Deus é soberano sobre esse ciclo. É o que Ele está dizendo. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nascer, morrer, plantar, arrancar o que se plantou, matar, curar, derrubar, edificar, tudo. Essa verdade de que o Deus soberano controla, inclusive os nossos dias, ela nos lembra que nós não estamos navegando por esse mundo ao sabor do vento. Essa verdade de que Deus controla todas as coisas, os nossos dias, as nossas horas, essa verdade nos ensina que por trás ali da cortina, do espetáculo da vida, existe alguém que está fazendo tudo funcionar. Essa verdade nos lembra que os tempos estranhos, as temporadas difíceis, são parte do plano de Deus para a nossa história. E para onde que tudo isso nos leva? Ao invés de você perder a paciência e se antecipar à cronologia de Deus, aprenda a esperar no Senhor. Aprenda a esperar no Senhor. Nessa parte do seu livro, Salomão está gritando essa mensagem. O homem que questionou várias coisas da vida, quando ele chega no tema sobre o tempo, ele diz assim aos seus leitores: confie que Deus conhece o tempo certo para todas as coisas. A maioria de nós preferiria administrar a própria agenda. E quando nós nos achamos senhores da nossa agenda, inevitavelmente nós vamos criticar a agenda de Deus. Porque muitas vezes aquilo que nós mais desejamos ou aquilo que nós queremos nem sempre sai da forma como a gente quer. E aqui então nós somos desafiados a sempre que nos encontrarmos diante de uma incerteza, esperar pelo tempo de Deus, esperar pela orientação divina, esperar por Deus. Tal atitude faz parte do ser cristão. O cristão é aquele que aguarda o tempo do Senhor. Segunda verdade que esse poema escrito por Salomão nos ensina: a fazer bom uso do nosso tempo. Nós vivemos dias de Instagram, de Twitter, TikTok, séries intermináveis, hobbies os mais diversos. Saber administrar o tempo diante de tantas coisas é um enorme desafio. Quem não tem aí no seu celular? Eu tenho a listinha aqui das séries que a gente gostaria de ver. Você já viu aquela série? Rapaz, ainda não tive. Dias em que isso é interminável. Muitas pessoas tratam como passatempos coisas que podem ser consideradas adoração de ídolos e vícios. O que é um vício? Biblicamente, teologicamente falando, o que é um vício? Vícios são desordens da adoração. Mesmo que você não ache que seus passatempos sejam ídolos, cuidado.
Se é uma atividade regular, um passatempo corre grande risco de se tornar um ídolo. Quanto mais você se curva a ele, mais próximo ele vai chegando do seu coração. Isso pode acontecer com uma atividade que é realizada com regularidade. E acabou. Salomão está aqui nos lembrando que o tempo é uma das coisas mais difíceis de se administrar. Ou seja, essa é uma das grandes questões da nossa existência. Nós usamos ou nós desperdiçamos o tempo que nós temos? A Bíblia diz que nós devemos administrá-lo com sabedoria. Nós vimos aqui o salmo que fala sobre isso. Paulo vai dizer lá em Efésios 5, remindo o tempo porque os dias são maus. Ou seja, cada escolha de como empregar o seu tempo vai levar você a deixar de fazer outras coisas. Não dá para você assistir a série e jogar futebol com os amigos ao mesmo tempo. Não tem como você ler aquele livro e brincar com os seus filhos ao mesmo tempo. Não tem como você usar 2 ou 3 horas em redes sociais todos os dias e crescer em conhecimento teológico e desenvolver a sua área profissional. Como que você se desenvolve profissionalmente se você fica 3 horas por dia no Instagram? Não tem como, não dá para fazer o chester, a berinjela, a tábua de frios, o bacalhau, a sobremesa, a rabanada, tudo ao mesmo tempo e achar que vai ficar tudo padrão FIFA na ceia de Natal. Não vai. Um frei português que viveu no século XVII. Ele escreveu um poema chamado Conta e Tempo, que diz assim: Deus pede hoje estrita conta do meu tempo, e eu vou, do meu tempo, dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para ter minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, tendo tempo, fazer conta. Hoje quero fazer conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, o não ter tempo. Salomão nos ensina a termos sabedoria com o tempo, porque se nós o perdermos, nunca mais iremos recuperá-lo. E por fim, esse poema, escrito por Salomão, nos ensina que, para usar corretamente o tempo, nós precisamos da sabedoria vinda dos céus. Irmãos, remir o tempo exige sabedoria que vem do Espírito de Deus. Salomão nos diz aqui que há tempos na vida de começar algo, de plantar, de edificar, de dar à luz. Mas também existe o tempo em que algo deve chegar ao fim. Coisa muito triste é quando alguém fica insistindo numa coisa que o ciclo já se fechou. A pessoa não percebe. Todo mundo à volta dela já percebeu que aquele ciclo se encerrou. Mas ela fica ali, insistindo. Salomão diz, tem tempo em que as coisas precisam se encerrar. Às vezes é uma relação, um emprego. Jogador de futebol que continua jogando 44, acabou, filho. Você não vai correr atrás do menino de 18. O ciclo fechou.
Existem coisas nas nossas vidas que a gente precisa entender. Fechou. Não dá mais para continuar. Salomão diz, precisa fazer isso. Como que a gente entende qual é o momento de se fechar o ciclo? Peça a Deus sabedoria. Salomão nos diz que há tempos na vida em que nós precisamos arrancar e derrubar. Isso nunca é fácil. Essa é uma das decisões mais complicadas da nossa vida. Como saber o momento certo de arrancar e derrubar? Peça a Deus sabedoria. Salomão diz que nós precisamos, que há tempos na vida em que nós precisamos abraçar, acolher, abrigar pessoas, relacionamentos. Mas também existe o tempo de se afastar de algumas relações, de excluir algumas pessoas dos nossos planos, porque chegou num determinado ciclo, num determinado momento, que aquela amizade, aquela interferência já não vai mais fazer bem para mim, para o meu filho, para minha esposa. Fechou. É tempo de afastar. Como que a gente sabe quando é o tempo de afastar? Peça sabedoria a Deus. Salomão nos diz que há tempos na vida, ele diz aqui, de nos posicionarmos, de levantarmos a voz, de proclamarmos aquilo que nós acreditamos, de defender aquilo que cremos. Mas também existe um momento de calar, de silenciar, de aquietar, de não entrar em discussão, de não continuar o debate, de não continuar lá no grupo, brigando. Quer ter a última palavra. Como saber o momento certo? Peça sabedoria a Deus. Salomão diz que na vida existe o tempo certo de amadurecer. Ele diz aqui, tem o tempo de amadurecer. Tem gente com 45 anos de idade que ainda é adolescente. É impressionante. É um problema crescente no mundo ocidental. Homens e mulheres que não querem crescer. Pessoas que não querem entender que existe o tempo de trabalhar. Já viu isso? Aos montes por aí. A geração neném nem estuda e nem trabalha. Vive às custas do pai e da mãe. Por outro lado, existem aqueles que só sabem trabalhar. Workaholic. Não sabe o tempo de parar e de aproveitar as boas dádivas que Deus deu a ele como fruto daquele trabalho que ele está tendo. De gozar do fruto do trabalho. Isso é amadurecimento. Salomão fala aqui do tempo de dedicar-se aos outros e a si mesmo. Alguns casais, eles entram em conflito seríssimo quando o filho nasce. Por quê? Porque o tempo que era só do casal, agora vai ser dividido com um ser que exige devoção completa, total, absoluta. Se não souber administrar, dá ruim. Salomão fala disso. Ele diz que existe o tempo de sofrer. Sofrer faz parte da vida. Todos nós aqui sofremos, passaremos por períodos prolongados de exames, de internações, de dores. Todos nós enfrentaremos noites de luto, dias em que iremos chorar por pessoas que amamos. Salomão diz, existe o tempo de sofrer. Ele vai falar, existe o tempo de envelhecer. Muitos aqui já chegaram na fase de olhar para trás e pensar assim, onde foram parar os meus anos? Eu tenho menos tempo de vida para frente do que já tive para trás. Chegará o tempo em que não vai dar mais para você trabalhar em 3 empregos, em 3 turnos, ao longo de 6 dias por semana. Vai chegar o tempo que você não vai mais conseguir dormir meia-noite e acordar às 6 da manhã. Chegará o tempo, para alguns aqui já chegou,
que será o momento de lamentar o tempo que está passando. Um escritor brasileiro, ele disse assim: contei os meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras, ele chupou displicente, mas percebendo que faltam poucas, agora ele rói até o caroço. Se existe tempo para todo propósito debaixo do sol, então remir o tempo exige de cada um de nós decisões sábias. E nós devemos aprender a perguntar a Deus: Senhor, é dessa forma que o Senhor quer que eu administre o meu tempo? Está na hora de plantar ou de arrancar aquilo que foi plantado? É o momento certo de eu insistir nessa questão ou eu devo me afastar? Eu estou honrando o Senhor quando eu leio todas as mensagens de todos os grupos de WhatsApp. Será que eu estou honrando o Senhor com isso? Por causa da passagem do tempo, há jovens que adoecem. O encanto está ausente. Há ferrugem nos sorrisos. Não achamos abrigo e nem proteção, apenas por acaso. Por causa da passagem do tempo, sentimos cansaço, ansiedade e descompasso. Muitas vezes, nem os santos entendem bem o tamanho da maldade. Lembra? Conhece? O poeta popular, ele sabia que esse não é um assunto simples da gente lidar. E não é por acaso que a poesia dele fez e continua fazendo sucesso. Porque esse é um tema que é dificílimo da gente lidar. Por isso nós precisamos de sabedoria vinda dos céus, acima do sol, para poder lidar com esse assunto. Se você não tem, peça a Deus, que, como diz Tiago, Ele há de lhe dar sabedoria para lidar com essa situação. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Uma das ilustrações mais lindas da maneira com a qual Deus lida com a gente é a tapeçaria. Conhece a tapeçaria? Pensa lá naquela peça belíssima de tapeçaria, as suas cores, os seus padrões, as suas imagens. Há um cantor brasileiro evangélico chamado Estênio Marcius. Daqui a pouco a gente vai ouvir a música dele. E ele diz assim numa parte: se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. Quando nós olhamos a tapeçaria sendo produzida e a gente não percebe o todo, nós achamos aquilo estranho, desproporcional. A gente acha que as cores, elas não combinam, que não está formando figura nenhuma. Mas quando a gente olha a peça pronta, nós entendemos melhor e a gente vê a beleza do plano. Um dia, nós entenderemos melhor como cada estação da nossa vida se encaixa na grande obra de Deus. O grande problema é que eu e você, é que nós olhamos para o tempo de dentro.
Nós olhamos para o tempo de dentro. E o tapete da nossa vida, ele ainda está sendo tecido por Deus. A gente não entende o porquê daquela enfermidade, o porquê daquele acidente, o porquê. A gente não entende porque nós estamos dentro. Mas quando nós nos deparamos com mensagens como essas, quando a gente abre Eclesiastes 3 e vê o que esse homem diz aqui, nós encontramos tranquilidade para saber que a Deus pertence o nosso tempo. Que o nosso Deus está fazendo um belo quadro das nossas vidas. Certamente existem dias escuros, provavelmente muito mais dias escuros do que claros. Certamente que existem noites tenebrosas, mas esses dias e noites servem para tornar mais belo o contraste com os dias bons. Esses dias nublados e essas noites tenebrosas servem para nos levar a entender que somos do Senhor, aquele que controla todos os dias das nossas vidas. Quanto tempo temos pela frente? Temos precisamente o tempo para tudo que Deus deseja fazer em nós e através de nós. Quanto tempo temos pela frente? Temos precisamente o tempo para que o quadro que Deus está fazendo da minha e da sua vida seja completo. Quanto tempo temos pela frente? Temos exatamente o tempo para que a tapeçaria seja perfeita e aponte para o nosso Rei. O que a Bíblia nos diz é que o tempo de paz está chegando. Como? Israel, Palestina, Rússia, Ucrânia, Campos. Gente, como que o tempo de paz está chegando? O dia que Deus nos levar, nós teremos para todo sempre uma existência de paz. E a cada dia que passa, o tempo de paz está chegando. Que este seja o consolo das nossas vidas. Aqui nesse mundo, como vai dizer Salomão, debaixo do sol não tem sentido. Por isso que nós precisamos olhar para cima do sol. E aí então, tudo fará sentido. Que Deus nos ajude, que estas verdades possam consolar os nossos corações. Vamos orar. Ó Deus, que essas verdades anunciadas, proclamadas, possam encontrar no nosso coração guarida. Que o nosso coração venha a ser um solo fértil, onde a semente da Tua palavra lançada venha germinar. É a nossa oração, é o nosso desejo, para que através da Tua palavra lançada nos corações, Cristo seja honrado pelo sacrifício dele. É o nosso desejo. Em nome dele oramos.